Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Vamos juntos em mais uma pérola da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Falarmos a respeito do Evangelho da graça de nosso Senhor, que tem libertado milhares de pessoas neste mundo. E para mim isso é uma honra. E eu agradeço ao meu Senhor por tudo. Graça e paz a todos, irmãos. Eu agradeço a vocês pelos seus comentários também, tá? Mas antes, irmão, eu peço que você deixe o seu like. Muito obrigado por isso. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber, através do YouTube, as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando para vocês, tá bom? Meus amados, hoje é um dia especial, maravilhoso, e vamos juntos nessa fé, nessa luta, nessa batalha, juntos glorificar o nosso Senhor através do seu Evangelho, da sua palavra maravilhosa, que tem impactado os corações e libertado milhares de pessoas do sistema religioso evangélico. E vamos mais uma vez mostrar as verdades que muitos não mostram, tá bom? Eu agradeço a todos, muito obrigado pelos seus comentários que vocês estão deixando, certo? Mais uma vez eu digo que se você quiser alguma orientação ou tirar alguma dúvida, você pode se utilizar dos meus contatos, né? Que ficam aí no rodapé do vídeo, tá bom? Eu agradeço e vamos em frente para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amado. Meus amados, a mensagem de hoje, o tema de hoje, pode ser polêmico para muitos, mas é uma verdade, onde muitos não conseguem entender. Mas quando você é iluminado pela graça do Senhor Jesus, você então tem todo o conhecimento e passa a louvá-lo de maneira gloriosa. Vamos nessa então. A verdade é, meu amado, que muitos evangélicos estão esperando Jesus de Nazaré voltar. E ele não vai voltar. Os evangélicos estão esperando Jesus de Nazaré vir sobre as nuvens como filho do homem. E ele não vai vir sob nuvem nenhuma. Ele não vai voltar porque ele já voltou. E isso eu já falei e falo novamente. Jesus de Nazaré, como filho do homem, ele voltou no ano 70. Não foi em 1970, foi no ano 70 do primeiro século da era cristã, com a invasão dos romanos em Jerusalém. Você vai entender isso comigo, porque hoje é algo muito importante para que você possa ter essa verdade na tua vida, para que você pare de ser enganado, porque os crentes, eles vivem uma falsa esperança da grande tribulação, como eu já relatei em outros vídeos. Porque Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne, em Jerusalém, ele falava para os judeus. Ele veio trazer juízo para o povo de Israel. Então, como já houve vários juízos, né? Teve os primeiros juízos já, e esse seria o último juízo. Então não tem como você ficar esperando por essa grande tribulação que já foi, que já aconteceu com o povo de Israel. Porque você lê a Bíblia de maneira errada. Meus amados, o erro dos evangélicos é que ele lê a Bíblia e acredita que tudo que está escrito é para eles. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para nós, meus amados. Nem tudo. Você tem que entender isso. Mas o Evangelho da graça de Cristo está desmascarando o sistema religioso evangélico, trazendo essas verdades para a pessoa, para que você possa entender a Bíblia que você tem na sua casa sobre uma estante, sobre um rack ou uma cômoda, ou seja lá onde for, onde muitas das vezes você nem sequer abre para ler,
Muitos evangélicos só leem a Bíblia quando estão dentro das suas congregações. Quando o pastor fala, abra a sua Bíblia, é que eles abrem. E a verdade é que é uma briga feia para encontrar o livro que está sendo mencionado. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Eles não querem entender por si. Eles querem ser guiados como guias cegos. Eles querem, os evangélicos, eles preferem se apoiar como uma carona no ombro de alguém. Esse é o problema da maioria dos evangélicos. É como um cego que precisa de se apoiar sobre o ombro de alguém para ser guiado, porque eles não têm coragem e nem têm vontade de procurar, de entender, de procurar a verdade. Então, pega a sombra de qualquer objeto, de qualquer pessoa. Por isso são enganados. Por isso não tem a graça de Cristo nas suas vidas. Porque muitos falam da graça. Porque muitos falam de Jesus, mas de maneira errada. Vivem futurizando a Bíblia, esperando a vinda do Filho do Homem. Mas nós que vivemos o Evangelho da Graça, cremos no Cristo ressuscitado. Cristo hoje é o glorioso, é o Senhor cheio de glória. Cristo hoje não é o Filho do Homem que estava em Jerusalém no primeiro século. Aquele Filho do Homem, aquele Jesus de Nazaré está morto. Aquele Jesus de Nazaré, filho de Davi, que estava em Jerusalém nos seus dias em carne, pregando o evangelho aos judeus, anunciando o juízo daquela geração, ele morreu. Ele foi crucificado. Quem ressuscitou não foi Jesus de Nazaré. Você precisa entender isso. Porque muitos ficam aí falando bobagens, blasfêmias, que não entendem. Querem que esse Jesus de Nazaré, que está sendo mencionado aqui na Bíblia, nos livros históricos, porque não é evangelho, são históricos. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história, os relatos de Jesus de Nazaré, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés. Então, ele cumpriu seus dias no ano 33 da era cristã, do primeiro século, ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia o Jesus Cristo de glória, o Jesus Cristo glorioso, o nosso Senhor ressuscitado, que hoje ele vive em nós. Jesus Cristo ressuscitado vive em nós. Todos os que adotam o Jesus de Nazaré vivem uma falsidade, vivem uma grande mentira. Todos os evangélicos, católicos, todas as pessoas no mundo que adotam esse Jesus ensanguentado, crucificado, como um crucifixo numa cruz, como num quadro de parede com mãos furadas, como levam na palavra na boca Jesus filho de Davi, Jesus de Nazaré, vivem uma grande mentira. Vivem uma grande falsidade, porque esse aí é morto. Esse Jesus que você adota é morto, chamado Jesus de Nazaré. Ele morreu. Ele não está entre nós. O homem da mão furada está passando por aqui. Mentira. Eu vi um homem de branco na igreja. Mentira. Você não vê. O Jesus glorificado hoje ninguém vê. Ninguém vê, está escrito, ninguém vê. Porque Jesus de Nazaré não veio para nós. Jesus de Nazaré veio para o povo de Israel. Ele veio para o povo de Jerusalém. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Parar de ser preguiçoso. Parar de ficar se apoiando nos outros. Parar de ficar pegando sombra dos outros. Para caminhar na fé. Por isso que você é uma pessoa fraca, debilitada. Não consegue entender as coisas. Porque tem preguiça. Tem preguiça de ler. A maioria da humanidade não consegue ler porque tem preguiça. Começa a ler uma palavra e desiste. Por isso não sabe de nada. Aqui em Mateus, livro histórico de Jesus de Nazaré. O primeiro livro. E é Velho Testamento.
não é novo. Velho Testamento, aqui Jesus está vivo. Diz o seguinte, Mateus capítulo 15. Vamos ler aqui sobre a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela não era judia. Ela não era do povo de Jerusalém. Então ela veio pedir auxílio a Jesus de Nazaré. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender. Mateus capítulo 15, versículo 21. Fala o seguinte: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus saindo dos emeados de Jerusalém, de Judá, ele partiu para uma região que não era de Israel, de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, olha só, que saíra daquelas cercanias, ou cercanias, né? Clamou dizendo: Senhor, olha como foi que essa mulher clamou. Senhor, filho de Davi, presta atenção, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você está me entendendo? Ela clama a Jesus de Nazaré, chamando ele de filho de Davi, para acudir sua filha que está endemoniada, com o espírito alterado. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Por que que Jesus de Nazaré, ele não fez questão, ele não se importou com aquela mulher? Porque ela não era de Israel, porque ela não era de Jerusalém, ela não era judia, ela era gentílica, ela era da região de Tiro e de Sidom, era de um povo gentil. E Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne, ele não veio para os gentios, que somos nós, que eram as pessoas daquela época, como os gregos, romanos, o povo de Tiro, de Sidom, como o povo da Pérsia, da Síria, do Egito. Ele não veio para aquele povo, ele veio somente para o povo de Israel. Aprenda a ler a Bíblia. Quando você lê esses livros históricos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, você não está vendo aqui Jesus falando com você. Toda a mensagem aqui não fala comigo, não fala com você. Primeiro que nessa época aqui, era logo nos inícios dos anos 30. Aí 30, 31, 32, 33. Você tem que entender que aqui era na era cristã, no primeiro século. Há mais de 2000 anos atrás, nem Brasil existia. Não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha América e nem a Europa. Somente aquele povo daquela região. Por isso que ele disse que ali é o fim do mundo. Quando fala que era o fim do mundo, ele não estava falando de todo o mundo em geral, mas o mundo onde havia pessoas, o local onde havia aquela geração. Você precisa aprender, você precisa entender para deixar de ser enganado. Espero que você me entenda. Eu quero que você abra o seu coração para receber essa mensagem que eu estou passando para você. Para que você tenha um novo conhecimento. E nesse conhecimento você seja livre. Você seja liberto do mal que vem te aprisionando há muitos anos. É hora de se livrar, meu amado, das cadeias do maligno que o sistema religioso evangélico tem colocado nas pessoas. Você é um abençoado do Senhor Jesus Cristo. Você é um abençoado da graça de Cristo. Não necessita que ninguém te guie, porque o teu guia é Jesus Cristo ressuscitado, o nosso Senhor e Salvador. Vamos de novo. Continuando. Por que Jesus não atendeu ela? Porque ela não era judia. E ele não veio para eles. Pronto. E vai dizer aqui, ó. E disse os discípulos: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, no versículo 24, e ele, Jesus, respondendo, disse: Jesus falando, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não fui enviado para vocês. Eu não vim por vocês. Eu não vim para atender outras pessoas a não ser o povo de Israel.
Tá aqui, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é de Israel? Nessa época que você era vivo, você pastor evangélico, bispo, missionário, você doutor aí de teologia, você que é formado em exegese, hermenêutica, você que tem aí todo esse aparato religioso maligno. Como é que você passa para o povo palavras mentirosas, falando de Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, que ele está no meio do povo, que ele está aqui, ele vai curar você, ele vai libertar você como? Mas está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, está escrito, ele está aqui, está falando. Ele está falando para quem? Com quem Jesus de Nazaré aqui estava falando? Era com você? Não. Aprenda a respeitar a Bíblia, respeite o tempo. Essa época aqui não foi escrito ontem. Essa palavra aqui não apareceu ontem, não caiu do céu hoje pela manhã, não. Essa palavra aqui, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Essa mensagem aqui de Jesus de Nazaré, ela foi relatada quando ele era vivo, em carne, como homem. Aqui ele estava falando com os judeus, aqui ele falava com aquele povo, com aquela geração. Tudo o que Jesus fala aqui só iria acontecer com aquela geração. Não era para os dias de hoje. Quando você vê os evangélicos pregando, a mulher que foi curada, que se arrastou por quilômetro para tocar nas vestes de Jesus, porque ela tinha uma hemorragia, e você, ô irmão, ele está aqui, eu toque nas vestes de Jesus. Meu amado, Jesus Cristo hoje é Espírito. Jesus Cristo hoje, ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Ele é o Espírito. Você vê Espírito? Você toca em Espírito? Não, porque Espírito não é material. O ser humano só toca naquilo que é o quê? Matéria. E matéria é tudo que se destrói com o tempo. Jesus Cristo é eterno. Aquele Jesus de Nazaré, ele era matéria. Ele iria se destruir com os tempos, como ele foi crucificado e morreu. Aquela carne ali daquele Jesus de Nazaré virou pó. Não existe mais. Entenda isso. Hoje vivemos a fé no Cristo ressuscitado, o Senhor cheio de glória, o Espírito, ninguém vê ele. Ele não está passeando no meio da igreja. Ele não vai descer numa nuvem e todo olho verá, como fala aqui, não. Aqui ele diz que viria numa nuvem, é porque ele iria trazer juízo, como ele fez há muitos anos. Toda vez que ele iria destruir uma nação, toda vez que ele iria destruir um povo, ele traria juízo. Ele então usaria outras nações para destruir aquela nação, a espada, a fogo e a destruição. Era o juízo de Deus. E ele diz, eu virei sobre as nuvens e todo olho verá. Mas qual é todo olho que verá? Nós aqui? Não. Naquela região, naquele tempo, naquela geração, aquele povo viria, porque ele viria como homem. Ele viria como filho do homem. Por isso que ele fala, vereis o filho do homem. Hoje, ele é glorificado. Ninguém vê Jesus. Ninguém vê Deus. Ninguém vê matéria, aquela coisa que é material, que se toca, você pode ver. Mas o que é o Espírito, ninguém vê. Por isso que ele fala para a mulher cananeia, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, me socorre. E ele, porém, respondendo, disse, mulher, não é bom. Olha o que Jesus falou. Eu não posso pegar o pão dos filhos. Quando ele fala aqui pegar o pão dos filhos, o que é o pão dos filhos que ele está falando? A palavra, o evangelho que ele traria para o povo de Israel. Ele não podia pegar aquele evangelho, que é um alimento, e dar para os gentios. Porque ele não veio para isso. Ele não podia mudar a sua trajetória, a sua missão, o seu trabalho evangélico. Ele tinha que cumprir. Ele veio trazer juízo. Ele veio anunciar
a destruição daquele povo. A grande tribulação que, infelizmente, os crentes evangélicos vivem até hoje acreditando nessa falsa esperança dessa grande tribulação que nunca vai haver. Não vai ter nada, não vai ter arrebatamento, não vai sumir sua mãe, não vai sumir seu pai, não vai sumir seu vizinho, ninguém vai se encontrar no céu, porque no céu não se dá em casamento. Só vai subir o Espírito. Você que é Maria, você que é João, você que é Pedro, você que é Roberto, você que é Carlos, Cristiano, Fernanda, você que vive aí nesse seu corpo em carne hoje, com esse nome que seus pais lhe deram, não é você que vai subir para os céus. Não é esse nome aí de Cristina, não é esse nome aí de Roberto que vai estar lá no céu com Deus, não, meu amado. Você vai subir o Espírito. E o Espírito que está dentro de você, ele tem um novo nome que só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. Esse João que você é aí, esse Pedro que você é aí em carne, vai ficar aqui na terra, no sepulcro, vai ficar no inferno, no sepulcro, na sua sepultura, e vai subir o Espírito. Lá você não vai ver a sua irmã, você não vai ver o seu pastor, você não vai ver o seu diácono, você não vai ver ninguém, porque todos são um só, porque todos são como os anjos. Entenda isso, pare de ser enganado. E ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quer dizer, eu não posso pegar o evangelho dos filhos do reino, que são os israelitas, e dar para os gentios. E dar para você não é judia, eu não posso fazer isso. E ela disse o quê? Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe disse, mulher, é a tua fé muito grande. Então seja feito como você quer. Vai em paz. Pronto. Ela recebeu a bênção, mesmo que não fosse para ela. Assim são os evangélicos hoje, que vivem futurizando a Bíblia, que leem a Bíblia de forma errada. Vivem acreditando que Jesus de Nazaré vai voltar. Que Jesus de Nazaré anda no meio deles. Que Jesus, filho de Davi, vai curar fulana. Vai visitar ciclano. Está dentro da igreja, com as mãos furadas. Não. Aquele Jesus de Nazaré está morto. Hoje estamos vivendo a fé no Cristo ressuscitado, que é no Evangelho da Graça. Porque os judeus, meus amados, eles usavam linguagem de figura. Eles sempre trabalhavam com isso, com linguagem de figura. E em questão da destruição de Jerusalém, como eu já falei em outros vídeos, é bom que você procure, porque fala muito a respeito sobre os juízos, né, que viriam à terra, porque já houve muitos juízos, houve muitos juízos que veio sobre a terra. Se você quiser saber como foi que aconteceu esses juízos, eu posso mostrar para você. Por quê? Porque, o primeiro juízo de Deus sobre a terra foi com Noé. Noé recebeu a mensagem de Deus para construir uma arca, porque Deus não aguentava mais o que o povo de Israel estavam fazendo. O povo daquela região, aliás, né? O povo daquela época, que viviam ali naquelas terras. Então ele resolveu destruir aquela geração. Quer dizer, ali foi um juízo, foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra, foi aquele ali, o dilúvio de Noé. E veio as águas e destruiu tudo, naquela geração. Não foi no mundo inteiro, não quer dizer que o mundo inteiro se inundou de água, não. As águas subiram naquela geração. Foi o juízo. O segundo juízo foi com fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Quando Deus anuncia a Abraão que iria destruir aquelas cidades por causa do pecado, por causa da imundícia daquele povo.
E toda aquela geração morreu sobre fogo e enxofre. E aí, Deus anuncia então o terceiro e último juízo. O terceiro e último juízo é anunciado por Deus, pelos profetas. Quem anunciou esse terceiro juízo sobre a terra, que sempre foi para o povo de Jerusalém, nunca foi para nós, que nós nem existíamos. Não havia ninguém brasileiro nessa época. O primeiro que anunciou foi Moisés. Moisés anunciou pela primeira vez. Quem anunciou foi Moisés. Se você quer ver, se você quer entender, você pode ler comigo em Deuteronômio. Você pode ver em Deuteronômio, certo? Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre a destruição de Jerusalém. A grande tribulação, porque essa seria a maior de todas. De todos os juízos que Deus trouxe sobre a terra, esse de Jerusalém seria o maior de todos, como nunca houve, Jesus fala, e nem nunca mais haverá. Jesus fala sobre isso. Como nunca houve, eu vou mostrar para você, e como nunca mais haverá. Se não mais haverá, o que é que os evangélicos estão esperando hoje? Que grande tribulação é essa? Que juízo final é esse que os evangélicos esperam? É uma mentira, meu amado. O Apocalipse não foi escrito para nós. João, preso na ilha de Pátimo pelos romanos, ele escreveu o livro de Apocalipse para os judeus e para as 7 igrejas que estão na Ásia, naquela época, que hoje é a Turquia. O local onde ficava as 7 igrejas hoje é na Turquia. Você pode pesquisar a reportagem, pesquise que você vai ver. Só existem ruínas por causa da destruição, por causa da grande tribulação. Não era para nós. Aqui, Moisés, olha só, Moisés já profetizava sobre o povo de Israel que iria sofrer essa grande tribulação. E depois de Moisés, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, todos eles profetizaram a destruição de Jerusalém, a vinda do Messias, porque a vinda do Messias traria destruição àquele povo. E foi o que aconteceu. Ele fala aqui, ó, Deuteronômio 28, capítulo 28 de Deuteronômio, do 49 em diante. Ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia. Você já viu alguém voar? Uma nação voando como a águia? Não. Hoje o pessoal voa em avião, né, em helicóptero. Mas nessa época aqui, ninguém voaria. Por que ele fala que voaria como uma águia? É porque é uma linguagem de figura. Toda a Bíblia foi escrita pelos judeus. E eles usavam linguagem de figura. Por isso que você vê muitas linguagens de figura na Bíblia. Principalmente no livro de Apocalipse. João usou muita linguagem de figura no Apocalipse. Você precisa entender isso. Cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho e nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejais destruído, e não te deixará grão, mosto e nem azeite, e nem cria das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E se te artear, será cercada pelos exércitos, como aconteceu no ano 70. Em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas. Se você examinar o livro de Flávio Joséfo, que ele fala sobre a história
dos Hebreus, ou se você ler esse livro, ou procure na internet, Flávio Joséfo, A Destruição de Jerusalém, ele fala que nessa época a cidade estava cercada pelos romanos, pelos persas, pelos assírios, por todas aquelas nações tinham cercado Jerusalém, porque eles tinham feito um acordo de paz por uma semana. O general Tito, filho de Vespasiano, na época, ele fez um acordo de paz. Está lá em Daniel, se você quiser saber. Se eu não me engano, é Daniel capítulo 9, que fala que ele faria um acordo de paz com as nações. E esse acordo era para destruir Jerusalém. E eles cercaram, e o povo morrendo dentro da cidade, com fome, com doenças, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, tudo tinha acabado. Então as mulheres comiam seus filhos. Leia a história, que nem diz aqui, ó. E comerás o fruto do teu ventre. Moisés falando, vocês vão comer os seus filhos, mulheres. Está aqui, ó. Que te der o Senhor teu Deus. Eu falei, ó. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, ó Jerusalém. Está vendo aqui? Moisés já havia anunciado a destruição de Jerusalém, a grande tribulação. Era Moisés que anunciava já. Está aqui, para você ver. E Jesus de Nazaré, na sua vinda ao povo de Israel, ele traz essa palavra. Ele começa a falar sobre isso. Hoje não existe mais o juízo, estamos em graça. Não é mais lei. O juízo só existiu por causa da lei de Moisés, que trazia morte e condenação. Na graça do Senhor Jesus, estamos santos, estamos puros, estamos irrepreensíveis, somos filhos, herdeiros com Ele. Vivemos, nascemos, vivemos, crescemos, morremos e vamos para o Pai. Esse é o plano de Deus na nossa vida. As chamadas igrejas evangélicas, a maioria não prega o evangelho, ela prega as escrituras de Moisés, como Jesus falava. Isso é mais do que verdade. Quando Jesus falava está escrito, não estava falando do evangelho, ele estava falando das escrituras de Moisés. Tá bom? É preciso que você entenda isso, meu amado. Então, o primeiro juízo foi com o dilúvio. O segundo foi em Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre. E o terceiro foi em Jerusalém, quando Jesus anunciou. Ele anunciou essa destruição em Jerusalém. Para que você fique sabendo da verdade, para que você não se iluda com o que é falado por muitos pastores que, sem ter o entendimento da graça, falam essas mentiras, que colocam medo, porque há muitos anos os crentes evangélicos vêm com esse medo. Muitos crentes morreram, já se passaram mais de 20 séculos acreditando nessa grande tribulação, morreram e nunca viram nada. E hoje os que estão vivos também estão acreditando e também vão morrer e não verão nada. Eu acho um absurdo, meu amado, quando eu vejo um pastor evangélico numa rádio ou num programa de televisão falando que os irmãos passarão por grande tribulação, que haverá muita morte, muita peste, muita desgraça. São pessoas ignorantes, são homens estudados com suas teologias, mas não têm o evangelho da graça, não têm o conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Falam mentiras para o povo. O que eles falam não tem coerência, não condiz com a Bíblia. Você precisa examinar a Bíblia, você tem que parar de ficar se apoiando em homens. Leia a Bíblia, veja o que está escrito. Examine, para que você não seja iludido. Está escrito na mesma Bíblia do seu pastor, está na sua Bíblia também. É a mesma Bíblia que se tem no mundo, é uma só. Todos têm essa palavra. Todos têm. E diz mais, ó. A vinda
de Jesus de Nazaré a Israel, nos anos do primeiro século, foi para anunciar que viria o juízo para Jerusalém. Ele veio anunciar que haveria um juízo final para Jerusalém, não foi para o mundo, não era para nós. Quando ele fala o fim do mundo, ele fala o fim daquela geração, o fim daquele povo. Ele não está falando o fim de todo o mundo, porque primeiro que naquela época só havia aquele povo, só tinha aquelas regiões povoadas. A América não existia e nem a Europa, então não tem como ser o fim de todo mundo, como diz os crentes hoje. Era aquele povo. Mas os evangélicos leem a Bíblia acreditando que Jesus de Nazaré veio para eles, mas não veio para eles. Como eu mostrei para vocês, né, em Mateus 15, 24, que ele veio para o povo de Israel. Aqui em Mateus 23, versículo 34. Vamos ver o que diz aqui. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Você vê alguém sendo crucificado hoje? Não, né? Pois esse aqui, Jesus estava relatando para os judeus. Jesus de Nazaré estava falando que isso era o que iria acontecer. E aconteceu. Os apóstolos foram o quê? Crucificados, açoitados, apedrejados, jogados de pináculos de templo, como aconteceu com os apóstolos. Então não é para nós. Você não vê, a igreja está sendo perseguida. Os irmãos são perseguidos. Não, ninguém é perseguido, não tem perseguição nenhuma, como fala aqui. Isso aqui não é para nós, ele não está falando para nós. Ele está falando para os judeus, para os seus discípulos. Não era para nós. Os crentes vivem até hoje acreditando na falsa esperança da grande tribulação. Porque eles leem a Bíblia de maneira literal. Você lê essa Bíblia como um livro literal, você não vai entender nada. Você vai começar a mostrar coisa que aconteceu há muitos anos atrás, como se fosse escrita para hoje. Não. Isso é errado. Vamos entender aqui, comigo, a revelação da graça. Lucas, vamos em Lucas 21. Lucas 21 fala o seguinte. A grande tribulação que Jesus fala na Bíblia, que Moisés falou em Deuteronômio, que Isaías alertou, que Ezequiel, que Daniel alertou, Oséias, todos os profetas anunciavam isso, até Malaquias no capítulo 4 fala sobre essa destruição. Você pode ver o seguinte, que aqui em Lucas 21, Jesus de Nazaré, falando para o povo de Jerusalém, não era para nós, preste atenção. Mais uma vez eu vou explicar isso. Ele fala, Lucas 21, capítulo 21, versículo 20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Quando viu o quê? Ele está falando aqui quando virdes o Brasil? Não. Ele está dizendo que é Jerusalém. Ele não fala que é o Brasil, ele não fala que é a Alemanha, que é o México, que é a Argentina, que é a América, não. Ele está falando o quê? Mas quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, como Daniel fala, que o general Tito, com o seu pai, o imperador Vespasiano, fez uma aliança com as nações para invadir Jerusalém. Está aqui, Jesus falando. Sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, como estão escritas nos livros
do Velho Testamento. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, presta atenção. Jesus está falando não comigo nem com você, não com o Brasil. Não é o povo do Brasil que pastores evangélicos ficam falando que vai ter grande tribulação, irmão, se prepara, irmão, o povo, nada disso. É mentira. Está aqui a verdade. Aprenda a ler a Bíblia. Jesus está falando com o povo de Jerusalém. Quando vir de Jerusalém cercada, é Jerusalém, o evento inteiro, todo o evento da grande tribulação, que já aconteceu no ano 70, era para Jerusalém. Vocês vão morrer, meus amados irmãos crentes evangélicos, e nunca vão ver isso. Como seus antepassados morreram e nunca viram. Porque tudo é mentira. Está aqui, ó. Sobre este povo, a ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. Você vê algum exército hoje carregando espadas, lanças, flechas, escudo? Não. Você vê hoje os exércitos com metralhadoras, com fuzis, com pistolas, com dinamite, com granadas, tanques de guerra. Não tem mais isso. Então, se aqui vão cair ao fio da espada, é porque era para aquela geração. E naquela época, os exércitos usavam armas como lanças, espadas e flechas. Certo? Muito bem. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada. Mais uma vez ele fala que é Jerusalém. Será que dá para você entender, meu amado, comigo essa palavra? Flávio Joséfo, um judeu legítimo, escreveu a história dos hebreus. Procure, pesquise que você vai ver. Deus sempre trouxe juízo sobre as nações. Deus sempre trouxe juízo sobre as nações. E ele usava outras nações para destruir uma nação. Você quer saber disso? Isaías 45. O que é que diz em Isaías 45? Vamos ver? Assim diz o Senhor. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido de Deus aqui que ele está falando? Quem é? É o profeta? É Moisés? É Elias? É Jesus? Não. Ele está dizendo aqui que o ungido dele é Ciro. Um rei pagão. Um rei idólatra. Um rei inimigo do povo de Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Mas ele diz que é o ungido dele. Está aqui, ó. Isaías 45. A quem tomo pela mão direita, olha só, para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, tirar o seu poder, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Meu amado, quantas vezes você não já recebeu essas promessas dos pastores evangélicos que dizem, irmão, servo, serva do Senhor, o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor está diante de ti. O Senhor diz aqui na sua palavra que Ele vai adiante de ti. Ele vai abrir as portas, irmãos, e elas não se fecharão. Mas, meu amado, leia a Bíblia, leia o contexto. Não é promessa para você coisa nenhuma, isso é mentira. Não é Deus falando para ninguém, a não ser para um rei pagão chamado Ciro. Está aqui, leia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e distingir os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus estava dando poder a esse rei pagão para destruir outra nação. Era assim que Deus fazia, porque Deus faz o que Ele quiser, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito para Ele. E vocês, enganadamente, seguem pastores. Evangélicos, infelizmente, não seguem Cristo. Evangélicos seguem pastores. É tudo que o pastor fala.
Para eles é como se fosse Deus. E os pastores malignos, que não têm a revelação da graça, passam essas mentiras, que foi Deus que disse, que o Senhor está falando que vai adiante de ti, como diz aqui, ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Irmão, o Senhor está mandando uma palavra para o teu coração, serva do Senhor. Ele diz na sua palavra, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Meu amado, isso aqui não é promessa de Deus para ninguém. É mentira. Veja o contexto. Ele está falando com quem? Com Ciro. E quantas vezes você recebeu essa promessa na sua igreja? Quantas vezes um pastor bonito enganou você? Porque você não leu o contexto. Ele passa para você esse versículo solto aqui, ó. É o erro dos evangélicos. É passar versículos soltos sem contexto. Aí você fica perdido. Você não pesquisa, você não procura saber e fica sendo enganado por esses cães gulosos. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quantas vezes você não ouviu um missionário, um apóstolo, um bispo, um pastor passar para você isso aqui dizendo que é promessa de Deus? Você até recebia, né, promessazinha na sua igreja, né? Tá aqui, ó, irmão, é a promessa do Senhor para você. Você não lê a Bíblia, você não lê o contexto, você não procura saber a verdade, aí fica sendo enganado. Não é promessa de Deus para você. Deus está falando com um rei de Ciro, que Deus vai adiante dele, vai endireitar os caminhos tortuosos, vai quebrar as cadeias de ferro. É com ele, não é com você, não é comigo, não é promessa de Deus, irmão. Não é revelação de Deus, não é mistério, não é nada. É apenas uma palavra que Deus está dando a um rei pagão para destruir uma nação. Diz mais, ó, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Ciro. Não é você. Não é você que Deus está chamando. Não é você que Deus está indo adiante, endireitando ferrolhos, nada. É um rei Ciro. Está aqui, leia a Bíblia. Isaías 45. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome para o teu sobrenome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingi, eu te cingirei, ainda que não me conheças. Porque ele não conhecia Deus, ele era pagão. Ele era um Deus ele era um rei que adorava deuses pagãos de uma nação inimiga de Deus. Mas Deus usou ele. Está aqui, Deus está usando ele. Está indo adiante dele. Não é promessa de Deus para ninguém, meu amado. Essa é a palavra da verdade. Para que você pare de ser enganado. Jeremias 27. Jeremias 27. Deus usou Ciro para libertar o seu povo dos seus inimigos. E aqui em Jeremias 27, no versículo 5, diz assim, ó. Eu fiz a terra. Jeremias capítulo 27, versículo 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais. Certo? Deus falando. Eu fiz a terra, o homem e os animais, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dor a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de quem? Olha só. E agora, Deus falando. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Olha só para quem Deus está dando as terras. Para um rei pagão, Nabucodonosor. Entendeu? Meu servo. E Deus ainda chama ele de meu servo. Olha só, Deus. Mas como? Porque ele é Deus. Você vai contestar? Você vai contender com Deus? Você vai querer corrigir Deus nisso aqui? Não. Ele é Deus, ele é o Criador. Ele fez todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Ele fez o mal, ele fez o bem. Ele faz tudo. E ninguém pode impedi-lo. Ele diz, o meu servo. E ainda, até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele. Foi o próprio Deus que ordenou. Todos vão te servir.
e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com a espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que se consuma a pele de suas mãos. Você está entendendo? Deus sempre trouxe juízo sobre a terra, por intermédio de uma nação que ele não quis, mas ele a usa para destruir outras nações, porque ele é Deus. Você leu aqui comigo. Não é promessa de Deus para você. Não é promessa como dizem esses cães gulosos que enganam você, que não passam para você as verdades do evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você fica sendo enganado. Entendeu? Você fica sendo enganado. Porque a grande tribulação que os evangélicos esperam até hoje, que é uma grande mentira, porque já aconteceu em Jerusalém, entenda isso. Com a queda do templo, o templo caiu no ano 70. Não tem mais templo em Jerusalém. Tem a mesquita dos muçulmanos no lugar. Então, com essa queda foi a grande tribulação. E vamos ler aqui em Mateus 24. Vamos aqui em Mateus 24 entender novamente sobre estas revelações da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus 24. Ele vai dizer assim, ó. Mateus 24, 29. Ó. E logo, vamos entender aqui a grande tribulação, para quem era, quando foi e por quê. Para que você não seja enganado. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Isso aqui é linguagem de figura, tá bom? Mais uma vez eu falo para você que isso aqui é linguagem de figura. Como é que eu posso provar para você que isso é linguagem de figura? Na Bíblia. Porque logo, ele diz aqui, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Aí você vê aqui o eclipse, né? O pessoal vê, o sol escureceu, por isso que o pessoal acredita nisso aqui. Mas aqui é linguagem de figura. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ele está falando dos reinos, dos príncipes, dos imperadores romanos, do rei Herodes, dos reis da Pérsia, da Síria, do Egito, da Grécia, dos imperadores romanos. São as potências, os poderes, como tem hoje os prefeitos, os governadores, os presidentes. São estrelas que estão nos altos, porque tudo que ficava num lugar alto, segundo os judeus, eles achavam que era o céu, porque o céu fica alto. Então, os reis e os imperadores faziam seus castelos gloriosos em lugares altos, sobre uma montanha, para não ser incomodado por ninguém, para ali estarem seguros, como uma fortificação. Por isso que Jesus fala aqui, ó, o sol não escurecerá, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quer dizer, os céus que ele fala aqui não é o reino de Deus, não é o céu da glória, é os poderes daqueles homens poderosos, dos reis, dos príncipes. É linguagem de figura. Você quer ver uma linguagem de figura interessante que tem enganado a muita gente e as pessoas não se tocam disso? Você quer ver? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Sobre estrelas, sol e lua. Você acha que isso aqui, né? Para você isso aqui é para você hoje, é para nós hoje, né? Que realmente as estrelas vão cair, que realmente o sol vai escurecer. Mas vamos ver aqui o que José do Egito. Vamos ver aqui então. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui.
Gênesis capítulo 37. Olha o que é a linguagem de figura. Você vai entender comigo. Gênesis 37. Os sonhos de José. E teve José, versículo 9. Versículo 9, entendam. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, José, contando um sonho para os seus irmãos. Olha só o que é a linguagem de figura. Isso era o que os judeus falavam. Por isso que essa Bíblia que você lê aqui, ela é cheia de linguagem de figura, porque a Bíblia foi escrita pelos judeus. Entenda. Ó. E teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que o sol e a lua, olha só, José contando, e 11 estrelas se inclinavam para mim. Você acha que o sol lá no céu e a lua vai se inclinar para alguém? Você já viu isso alguma vez? Você já viu por acaso alguém cavalgar em uma nuvem? Porque a Bíblia diz que Deus cavalgava numa nuvem. Olha só, não faz sentido. Você cavalga em cima de um cavalo. Mas diz que era numa nuvem. Deus viraram no sopro do vento como uma tempestade, arrebatando tudo. Linguagem de figura. Era assim que os judeus se comunicavam. Para mostrar alguém poderoso, para mostrar alguém maligno, para mostrar alguém que fazia coisas ruins. Eles colocavam como expressão. Era um alfinismo. Aqui é força de expressão. E José fala, ó, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, o seu pai o repreendeu e disse, Jacó repreendeu José. Olha o que Jacó falou. Jacó entendeu, porque só quem entendia a linguagem de figura eram os judeus. Por isso que Jesus falou para os fariseus, quando vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em glória. O que foi que o fariseu fez? O que foi que o sumo sacerdote fez? Rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele entendeu que vir sobre as nuvens era juízo, era trazer juízo àquele povo, era condenação. Por isso que ele rasgou as suas vestes. Era a linguagem de figura que Jesus estava falando. Vir sobre as nuvens quer dizer juízo final, condenação e morte para o povo. Entendeu agora? Ninguém verá Jesus sobre as nuvens, porque Jesus, quando veio sobre as nuvens, ele veio em carne. Era o Filho do Homem. O Cristo ressuscitado, o glorioso hoje, ele é Espírito. Ele vive em nós. Entenda isso. Ó. Então, e contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é este, rapaz, que você teve? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? Entendeu agora o que é a linguagem de figura? É isso aqui, ó. José contou que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se inclinar para ele. Quem era o sol e a lua e quem eram as 11 estrelas? Era o pai dele, a mãe dele e os seus irmãos, que com ele eram 12. Tá certo? Entendeu agora o que é a linguagem de figura? É o mesmo que tem aqui. Que Jesus está falando aqui, ó. Que sol vai escurecer, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Que são os poderes, que são os que estão nos altos, os que estão lá em cima, são as potências do mundo. Eram os príncipes, os reis que perderiam o seu brilho, que perderiam o seu poder, seriam destruídos. Não tem nada a ver com o que os crentes falam hoje, que estão esperando isso, uma lua ficar sem luz, o sol se escurecer, as estrelas vão cair. Mentira. Mentira. É linguagem de figura, como você viu lá em Gênesis 37. José contando um sonho para os seus irmãos. E ali era o pai dele, a mãe dele e os irmãos deles que ele estava comparando. Ele comparou o pai dele, a mãe dele e os seus irmãos como o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, linguagem de figura. Diz mais, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus em carne. Atenção. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quem são as tribos da terra naquela época? Com quem que Jesus está falando aqui? Era com o Brasil? Era com a América? Era com a Europa? Não, ele está falando aqui com o povo de Jerusalém, naquela época em que ele estava em carne. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu.
vir sobre as nuvens, meu amado, quer dizer juízo, quer dizer condenação, quer dizer morte, desgraça. É o juízo final da Bíblia. Diz mais, ó, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Próximo aqui para você vai demorar ou está próximo? Para mim, o que está próximo é que vai acontecer logo. Aqui Jesus estava falando no ano 33, certo? Da era cristã, do primeiro século. Quer dizer, do ano 33 ao ano 70, seriam o quê? 40 anos apenas. Então, quando ele diz que está próximo, é porque está próximo. E foi o que aconteceu. Se fosse para os séculos que nós vivemos hoje, ele diria o quê? Sabei que está bem longe, né? Está bem longe de acontecer o que vai acontecer. Mas ele diz aqui o quê? Sabei que ele está próximo às portas. Essas portas que ele fala aqui não é a vida do homem, não é o coração do homem. É as cidades que naquela época tinham portas de entrada. As cidades tinham as portas para você entrar. É isso que ele fala. Em verdade vos digo, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração é essa que ele está falando aqui? Qual é a geração aqui? A geração que ele estava vivendo. Se você não sabe, uma geração dura no máximo 75 anos. No máximo, não passa disso. Uma geração. E o que é uma geração para você? Uma geração são todas as pessoas que nascem no mesmo ano. Certo? Naquele ano de Jesus de Nazaré, nasceram milhões de pessoas. E toda aquela geração iria se acabar. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Quem nasceu no ano de 1920? Tem alguém vivo? Não tem. Todos os que nasceram no ano de 1920 morreram. Por quê? Porque naquele ano de 1920 nasceram milhares de pessoas no mundo. Ali era uma geração. E toda aquela geração já morreu. Assim Jesus está falando. Que não passará, ele fala, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Não são as gerações do mundo. Ele está falando da geração de Jerusalém, do povo daquela época. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Aqui é o ano 33. Jesus está falando com os judeus. Jesus de Nazaré. Entendeu? Não é para nós. Ele diz que não passará essa geração sem que tudo aconteça. E realmente no ano 70, aquela geração que ainda não tinha morrido, viu tudo isso. Passou pela grande tribulação e viu o juízo final acontecer. Quando Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio sobre a nuvem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passam. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Os crentes se apropriam dessa passagem aqui, ó. Mas está escrito que ninguém sabe o dia e nem a hora. Só Jesus é que sabe exatamente. Aliás, só Deus é quem sabe exatamente. Por que ninguém sabia do dia e nem a hora? Quer que eu diga para você por quê? Porque todo o evento aqui iria acontecer no ano 70, mas ninguém sabia qual era o dia e nem qual era a hora. Só Deus era quem sabia, tá certo? Muito bem. É como uma mulher grávida. A mulher grávida, ela sabe que vai nascer aquele filho com 9 meses, não sabe? Mas ela sabe o dia e a hora? Não sabe. Nem ela, nem os médicos, nem a família e nem o pai. Ninguém sabe qual é o dia que vai nascer a criança. Só se sabe que vai nascer com 9 meses. Pode ser com 9 meses e um dia, pode ser com 9 meses e 2 dias, pode ser antes de 9 meses, como nasce aí com 7. Ela sabe que vai ter aquela criança daqui a 9 meses. Só não sabe o dia e nem a hora. Assim é o que Jesus está falando.
que ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai. Entendeu agora? É isso, meu amado. E como foi nos dias de Noé, Jesus falando, no primeiro juízo que teve na terra, ele está falando, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Entendeu? A vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse o que aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar sua casa. Entendeu? O dia e a hora você não sabe. Jesus falando, ninguém sabe, mas o Pai sabe, que foi no ano 70. Entendeu agora? Já aconteceu. Já aconteceu no ano 70 da era cristã. Leia o livro de Flávio Josefo que você vai entender isso. É isso que eu quero que você entenda. O Jesus de Nazaré que os discípulos viram não existe mais. Hoje é o Cristo glorioso ressuscitado que vive em nós. Entendeu, meu amado? Os evangélicos vivem esperando a volta de Jesus de Nazaré e ele nunca vai voltar. Porque ele já voltou. Ele já veio julgar o povo em Jerusalém. Você viu comigo, toda a condenação, toda a tribulação era para o povo de Israel. Não era para mais ninguém. Somente para o povo de Israel. O Jesus Cristo hoje é glorioso. Ele é Espírito. Ele é Espírito. Ninguém vê Jesus. Ele não é mais aquele homem da mão furada. Ele não é mais o filho de Davi. Aquele morreu. Está morto. Olha aqui. 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando você se converte ao Senhor Jesus, você tira o véu do seu rosto. Você passa a ver as coisas claramente. Ora, o Senhor, olha só o que ele fala aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Se o Senhor é o Espírito, como é que os crentes dizem que viram Jesus? Tem muitos crentes aí que dizem que até sonhou com Jesus. Eu vi Jesus, irmão. Jesus estava aqui. Eu estou vendo um homem de branco na palma. Eu estou vendo um homem de branco ali. Ele está passeando. É mentira. É mentira, meu amado. Ninguém vê Jesus. Ninguém vê o Espírito. Está aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na mesma imagem de Cristo seremos nós, Espírito. Não essa imagem aqui, a imagem de Cristo, que é o Espírito, que ninguém sabe. Ninguém sabe. E se ninguém sabe, não adianta, meu amado, você ficar procurando entender. Olha o que diz aqui, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Olha só. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante, meu amado, você não vai ver seu irmão lá no céu, como é agora. Esse seu irmão barrigudinho aí, ó, que a calça nem fecha. Você não vai ver ele assim no céu não, meu amado. Essa irmã aí, ó, com o rosto enrugado, essa irmãzinha aí bonitinha, esse seu irmão aí com cabelo grisalho, você não vai ver ele no céu assim. Você não vai ver seu pai, sua mãe, seus irmãos, não.
Não é como a carne, é como o espírito. E lá você não vai conhecer ninguém. Ninguém sabe quem é ninguém porque somos espírito. Aqui diz, ó, não conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Aquele Jesus que era segundo a carne, aquele Jesus de Nazaré, filho de Davi, não é mais hoje. Você não conhece mais ele hoje. Aquele Jesus que os discípulos viram de Nazaré, morreu. Hoje é o Cristo ressuscitado, está aqui, ó. Diz aqui, ó. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa tua matéria aí, meu irmão, essa nossa matéria aqui em carne, ela vai o quê? Ela vai se desfazer. Você vai morrer, você vai para o sepulcro, que é o inferno. E lá você vai apodrecer e vai virar pó. O teu espírito, que ninguém sabe como é e nem qual é o nome, é que vai voltar para Deus. Você acha que essa sua carne aí, com essa cara bonita ou linda ou feia que você tem, vai para o reino de Deus? Não. Aí é a carne, é a matéria. Matéria não tem parte com Deus. Não entra no reino de Deus. Entenda isso. O que vai é o Espírito. Certo? Vamos em Colossenses. Vamos ver aqui Colossenses. Capítulo 1. Vamos aqui Colossenses. Vamos ver aqui. O que tem aqui a revelação da graça de Cristo em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Esse mistério, que é uma riqueza, que é uma grande glória do Senhor Jesus, está conosco agora, que somos os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Entendeu? É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Não é mais Jesus de Nazaré. Você me entendeu agora? Os evangélicos leem tudo errado, meu amado. O dragão que ele diz que é Satanás, que João falou em Apocalipse. A serpente que ele diz que é o diabo, né? Você vê que João falou do dragão em Apocalipse, né? Que os crentes falam que era Satanás, era o diabo, ali é o diabo, Satanás, o dragão de chifre, não sei o quê. Meu amado, aquele dragão que João fala em Apocalipse não era Satanás e nem o diabo, era Herodes, era uma linguagem de figura, entendeu? Era uma linguagem de figura. Entenda isso. Não era o diabo e o Satanás que os crentes falam. Ó, diz aqui, ó. E viu-se outro sinal do céu, e esse que era um grande dragão vermelho. Apocalipse capítulo 12, viu? Apocalipse 12, 3 fala, ó. E que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. As estrelas que eles falam aqui eram as pessoas boas, iluminadas. Que naquela época, quando Jesus nasceu, Herodes quis matá-lo. E assim matou muitas crianças inocentes. E aqui é chamado de estrela, como José falou para os seus irmãos, que chamou os seus irmãos de estrela, que iria se curvar perante ele. Lembra? Lá em Gênesis 37, José contando o seu sonho. Aqui também é uma linguagem de figura. Todo o Apocalipse aqui é uma linguagem de figura, que não foi escrito para nós. Apocalipse que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Como você vê aqui, ó. Aqui ele fala, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, ó. E diz, ó. E o que tu vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que é a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer,
na Ásia, não tem nada a ver conosco. Não é para nós aqui. O Apocalipse não é um futuro dos crentes, não. Foi escrito por João na ilha de Patmos, preso pelos romanos, no ano 68, antes do ano 70, da destruição do templo. Ele escreveu isso aqui para as igrejas da Ásia. Ele estava vendo a grande tribulação. Não era para nós. E esse dragão aqui não é Satanás coisa nenhuma. Vamos ver aqui em Ezequiel 29. O que é que fala sobre esse dragão para que você pare de ser enganado. Vamos lá. Ezequiel 29. Vamos lá. Que dragão é esse? Vamos ver? Vamos lá então. Vamos lá esse dragão aqui, ó. Dragão aqui que está falando é o mesmo dragão que João fala, que os crentes dizem que é o diabo e o Satanás. Mas olha o que é esse dragão aqui, ó. Ezequiel 29 é uma profecia contra o Egito, que diz assim, ó. Vamos lá. Fala, Ezequiel 29, versículo 3, ó. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Quem é o dragão aqui que está sendo falado aqui em Ezequiel? É o diabo, é o Satanás? Não, aqui diz assim, ó. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Dragão é mencionado na Bíblia pelos judeus por causa do poder da ganância dos homens. Aqui, o faraó do Egito dizia que tudo que tinha ali era dele, que ele que fez. Ele fez os rios, ele fez as plantações, ele achava que não existia nenhum Deus acima dele. Ele se ostentava como Deus, como foi o rei de Tiro, como foi o príncipe de Tiro, como foi Nabucodonosor. Leia isso. Isaías 14 fala. Ezequiel também fala sobre os reis. Aqui fala a profecia contra o Egito. Está aqui. É contra o Egito. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Aqui não está falando contra diabo, nem contra Satanás. O mesmo dragão que João descreve em Apocalipse. Que aquele dragão que João está falando em Apocalipse ali, era Herodes, que matou as crianças inocentes para achar Jesus quando tinha nascido. Então a sua cauda, o seu poder, que o dragão, a fera chamada dragão de verdade, o poder dele era a maior força dele era no rabo, da cauda, né? Era na cauda, como são esses anfíbios, como são esses animais que andam rastejando. Sua maior força é a cauda. Então, assim era Herodes. Quando ele fala que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, quando fala no céu, já disse, não está falando o céu de Deus, o trono do Altíssimo, não. É o lugar alto onde ele morava, porque eles viviam nas alturas como se fosse Deus. Por isso os judeus chamavam de céu. Entendeu como é que é? Tudo que fica num lugar alto, numa torre, num prédio, os judeus olhavam e diziam, ali é o céu. Ali aquele poderoso está vivendo no céu. Era assim a linguagem deles. Você não entende as coisas, você não lê a Bíblia, você não pesquisa e fica sendo enganado por esses pastores evangélicos que não entendem nada. Eu quero que você entenda que nem tudo que Jesus de Nazaré falava era para nós. Ele falava para os judeus. Não era para nós. As mensagens dele, as ordenanças, eram para os judeus, porque ele veio cumprir a lei. Tá bom, meu amado? Eu quero que você entenda, eu espero que você aprenda mais uma vez sobre isso. O dragão na Bíblia aqui não é diabo nem Satanás como uma criatura de chifre, não. Era um homem, era um rei, era um príncipe, era um faraó. O dragão de Apocalipse era Herodes, um rei maligno e imoral que tinha em Jerusalém. E aqui o dragão que fala aqui é Faraó do Egito, também maligno e imoral. Está aqui, ó. O rei do Egito, o grande dragão.
que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Está aqui. É a ganância do homem. Ele se eleva, como tem muitos hoje. Como hoje tem muitos dragões, tem muitas serpentes também, que ficam aí se opondo a Deus, querendo ser igual a Deus ou mais do que Deus. Tem muitos poderosos assim, políticos, religiosos, empresários, que fazem prédios enormes e habitam lá em cima e ficam julgando o povo como se fosse Deus. São dragões também. Tá certo? Não é diabo nem Satanás. Dragão é um homem poderoso que quer ser como Deus. Meus amados em Cristo, eu quero me despedir de vocês aqui com mais um vídeo na graça do Senhor Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero. E se tem alguma dúvida, vocês possam me contatar, tá? Contate meu contato, fale comigo, tá bom? Procure saber, porque, meu amado, estamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o filho de Davi, está morto. Ele não vive mais, entenda isso. Ele viveu em Jerusalém durante 33 anos. Com 33 anos ele morreu. E o que ressuscitou é o Cristo ressuscitado. É o Senhor da glória, é o Espírito. Jesus Cristo é o Espírito. Ele vive em nós. Nós não o vemos, mas pela fé nós cremos. Porque o cristão de Cristo vive pela fé e não pelas obras. Eu agradeço a todos. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Graça e paz a todos. E vamos em frente. Até a próxima.